Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no nosso curso do Plano de Saúde para Pet. E antes de começarmos, falar um pouquinho sobre o Plano de Saúde para Pet, eu vou chamar a atenção de vocês sempre para o meu lado direito, o seu lado esquerdo, onde eu vou colocando as telas através dos assuntos que nós iremos abordar. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário do mercado hoje, o cenário atual do mercado do Plano de Saúde Pet. Bom, como nós estamos vendo aqui, com o aumento de adoções de cães e gatos, que quando nós falamos em pet, nós estamos nos referindo de cães e gatos, que são considerados os pets através de coberturas do Plano de Saúde para Pets, ok? Então, gravem bem essa situação. Plano de Saúde para Pets é destinado para cães e gatos. Então, dentro desse cenário, o mercado se atentou para a necessidade de lançar planos de saúde para os animaizinhos, que carinhosamente são chamados de os filhinhos de quatro patas. E aqui no Brasil, esses animais já passaram a fazer parte de milhões e milhões de brasileiros, como vocês verão na próxima tela que eu vou colocar aqui do meu lado direito. Então, dentro desse cenário, nós temos o quê? O Brasil hoje é o segundo maior país em números de animais domésticos. Segundo país no mundo com o número de animais domésticos. Vejam bem a infinidade de áreas de oportunidades para a negociação do seguro para pets, ou plano de saúde para pets, como vocês queiram chamar. 81 milhões dos pets, que são cães e gatos, estão hoje nos lares brasileiros. E veja bem alguns números importantes. 62% dos lares brasileiros hoje têm pelo menos um pet, ou um gato, ou um cachorro. E 61% daqueles que adotam os cães e gatos e que se colocam no papel de pai, consideram esses animais como membros da família. Olha que interessante. Eles passam a ter o cão e o gato como um membro de família. É comum, principalmente aqui onde eu moro, no condomínio onde eu moro, as pessoas levarem os seus animaizinhos para aquele passeio à tarde, fazer as suas necessidades. E aqui eu sempre prego, leva uma pazinha para recolher a sujeira do seu cãozinho. Não custa sempre lembrar isso aí. Mas eles chamam de filho, vem cá papai vai te pegar no colo. Então eles acabam adotando esses animais como filhos, como membro da família. O que nos mostram, de que nós temos aí uma grande área de oportunidade de se fazer negócio. Para vocês terem uma ideia, depois do Brasil, a Colômbia é o país mais populoso da América do Sul. E, pasmem, eles têm 50 milhões de habitantes. E nós estamos falando aqui em 81 milhões de cães ou gatos que estão nos lares brasileiros. Então nós temos aqui quase duas Colômbias de personagens que deverão ter uma proteção através de um plano de saúde para pet. Se as pessoas se preocupavam com a saúde dos humanos, dos filhos, agora ele passa também a se preocupar com a saúde dos seus animais, com a segurança dos seus animais. Bom, como que é o plano de saúde para pets? Ele está sendo comparado hoje com um plano de saúde humanitário, ou seja, aquele plano de saúde que as pessoas fazem para filhos, esposas, para pais, mães, para sogro, sogra. Eles estão encarando isso como o mesmo plano de saúde. Por quê? As regras que existem dentro do plano de saúde para humanos também estão presentes dentro dos planos de saúde para pets. É o que nós vamos ver neste curso.
quais as coberturas, quais são as regras, e vocês vão ver que funciona exatamente igual a um plano de saúde para humanos. Bom, mudando a tela, nós vamos começar agora a falar das principais coberturas que nós encontramos no mercado para fazer um plano, né, de saúde para pet e argumentos ricos para que possamos fazer negócios e prospecções, né? Fazer primeiramente as prospecções para fechar negócios com os tutores desses animais. É um termo que você que vai trabalhar com seguro de saúde para pets, né? O plano de saúde para pets, é um termo que você vai ter que gravar bastante. Eles não são chamados de donos, eles são chamados de tutores. Então, hoje, o proprietário, a guarda de um veículo, né? De um animal hoje, ele é chamado de tutor, ok? Bom, então nós temos aqui a primeira cobertura que tem também dentro de um plano de saúde humanitário, que é as consultas. E elas podem ser feitas dentro da clínica, assim como também a domicílio. Vai depender muito do plano que a pessoa vai contratar para o seu animalzinho. Ou seja, conforme os planos eles vão ficando mais tops, né, eles vão ficando mais onerosos, eles dão também um retorno, um custo-benefício de alguns procedimentos melhores do que os planos de menores preços. Então as clínicas, elas podem fazer a consulta, né, as consultas rotineiras, que geralmente não tem limite, são ilimitados, né? Ele vai fazer a consulta no seu animalzinho, no animalzinho do seu cliente, ou a domicílio ou dentro da clínica, dependendo do plano que vai ser contratado. E aqui, além de eles serem ilimitados, eles também têm uma carência muito pequena, uma carência de 48 horas. Ou seja, fechou o plano do seguro para pet, assinou o documento, o contrato, efetuou o pagamento, fez a microchipagem, que nós vamos ver durante esse curso, colocou o chip no cachorro, que é o registro e o RG dele, ele já está contando o tempo das carências, ou seja, o início do plano e da cobertura para serviços tanto emergenciais como os programados. E tudo isso as consultas começam a partir de 48 horas após a implantação do chip e o pagamento. Então já vamos pegar uma carona, né, que é o próximo assunto, que é a microchipagem. O que é a microchipagem? Primeiramente é um procedimento que não tem carência. A partir do momento que a pessoa faz o contrato, assina o contrato e efetua o pagamento do plano, ele já tem direito de fazer a implantação do chip no lombo, né, vamos dizer, no dorso do seu animal. E ele é feito uma vez só, porque esse chip ele tem uma durabilidade aproximada de até 100 anos, ou seja, muito acima do tempo de vida do animalzinho. Então é feita uma chipagem. E esse chip que é colocado no dorso do animal é onde vai ser colocado todos os dados, não só do animal, como também do tutor, aquele que cuida do animal. Eu faço uma analogia, né, costumo fazer uma analogia de que essa chipagem, né, essa colocação e implantação do chip no animal, ela funciona como se fosse uma pessoa, um pai, né, que foi no hospital, acabou de ver o seu filho nascendo, né, através da sua esposa, e ele vai ter que regulamentar essa criança, ou seja, ele vai ter que registrar essa criança no seu nome. E o que ele faz? Ele vai até um cartório de registro, leva o documento de nascimento, a certidão, né, do hospital, e ele vai fazer o registro desse filho. A colocação do chip no animal é a mesma coisa. Ele está fazendo o quê? Ele está registrando o animal em seu nome como não uma propriedade sua, mas como um tutor desse animal. Ele é o responsável do animal, né? Em palavras, né, para ficar bem fácil o entendimento, ele é o verdadeiro dono do animal a partir do momento que ele vai lá, passa os dados, faz a microchipagem no cão e ele acaba assumindo o cão como uma propriedade dele, né? Então ele passa a ser um tutor
e o legítimo dono desse animal. Bem, como que é feito esse chip? Ele é implantado como se fosse uma aplicação de vacina, através de uma seringa com uma agulha um pouquinho maior, né, do que uma vacina tradicional. E esse chip ele é instalado na pele subcutânea do animalzinho, né, no lobo. É um procedimento rápido, basta uma pessoa imobilizar o cachorro, ele vai sentir, né, aquela picadinha normal, como se fosse uma vacina, e esse chip é implantado no dorso. Logicamente que ele é implantado depois dele receber todas as informações dos dados dele e do tutor. Que dados esses? O nome, a raça, a idade, a cor, né, a cor da pelagem, ou seja, as características do animal. E também o endereço, o nome e o contato do tutor. Por que é feita essa microchipagem? Porque a partir de 2008 tornou-se obrigatório no Brasil que todos os animais comercializados, né, em qualquer tipo de ONG ou alguma feira, né, oficial de venda ou adoção de pets, é que esses cães eles são obrigados a ter o microchip, ou seja, o RG, o registro oficial de cada animal. Isso também vai facilitar, né, que eles controlem todo o processo de procedimentos com o cão nas clínicas, assim como também as estatísticas de quantos animais hoje existe já registrado, né, com chip no Brasil, que é o número que eu trouxe para vocês na tela anterior. Bem, então, o primeiro procedimento, quando eu faço um plano de saúde, essa pergunta pode ser feita pelo seu cliente, pelo seu prospect. A primeira atitude que eu tenho que ter é levar esse cão até uma clínica, né, conveniada com o plano e fazer a implantação do chip. Sim, esse é o primeiro procedimento que será feito no plano de saúde. E geralmente os planos até não cobram essa chipagem. Por quê? Ele está registrando o cão dentro da sua carteira de pacientes, vamos dizer assim. Bom, outra cobertura também é a aplicação de vacinas. Como que é a aplicação de vacina? Existe hoje 3 tipos de vacina que são obrigatórios, né? O animal é vacinas essenciais, fundamentais para a saúde do animal, que é a vacina contra a raiva, que é a vacina polivalente, e tem aquela vacina que é a tríplice ou quádrupla, que são vacinas essenciais, necessárias e obrigatórias que os animais recebam. Também essa aplicação de vacinas ela está praticamente em todos os planos ou pacotes, né, de planos de saúde pet encontrada no mercado hoje. Então veja bem como que funciona as coberturas do pet. Consultas, pode ser na clínica ou a domicílio, dependendo do plano. A microchipagem, que é obrigatória desde 2008, inclusive é obrigatório em alguns países. Além do chip, o animal também tem que levar os atestados de vacina. Então é muito importante que você oriente bem o seu cliente com relação a toda a documentação do seu pet, não apenas, né, as consultas, os procedimentos, como também os direitos e obrigações que ele tem com relação ao seu animal. E para isso, eu vou encerrar esse primeiro assunto, o primeiro vídeo, que é na aplicação de vacinas. Eu vou tirar essa tela, né, do meu lado direito e vou colocar aqui uma cartilha que eu fiz para vocês que fala sobre a microchipagem. Então é muito bacana que vocês observem dentro desse curso, né, do plano de saúde PET, que vocês observem essa cartilha que eu estou colocando aqui do lado direito, onde tem todas as informações sobre o chip, a microchipagem, quais são os dados necessários, como isso aí é controlado, aonde é obrigatório e os países que geralmente exigem que o animal seja microchipado, né, para entrar dentro do país. É quase que um passaporte do cão, né? Veja que interessante como, né, nós estamos evoluindo com relação aos pets, aos animais de companhia, né, ao cãozinho e o gato no mercado atual.
Eu volto no segundo vídeo, onde nós vamos começar a falar um pouquinho sobre exames e as demais coberturas. Então, te encontro no vídeo número 2. Até lá!